bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou dar um resumão de como funcionam as expressões regulares. Então, como que você estrutura elas, as funções que a gente mais usa. Então, tudo o que você precisa saber para construir uma expressão regular. Nesse caso aqui, nessa aula, a gente vai usar a validação de um e-mail, tá? Para você que não sabe, a expressão regular ela é focada na validação de algumas coisas. Então, você pode validar um e-mail, validar uma URL, validar um número de telefone, por exemplo. Tudo isso você consegue validar com as expressões regulares. Para que serve essa validação? Vamos supor que você tem um cadastro ali, e aí você pede o e-mail do seu usuário. Ele vai colocar um e-mail ali. Então a expressão regular ela vai te dizer como que esse e-mail, se ele está certo ou não. Então, se o arroba está no lugar certo, se tem .com, se tem .gov, se a extensão que ele colocou, ou seja, vamos supor que ele coloque .gov e você não aceite um .gov no seu site. Então ali a expressão regular ela vai validar e vai dizer que se pode ou não nesse caso, entendeu? Então, geralmente é assim que funcionam as expressões regulares, como validações. Então, se inscreve no canal, like no vídeo e vamos lá. Então, para começar, as expressões regulares são uma biblioteca. Então, você vai ver aqui em cima, import RE, que seria Regular Expressions, tá? Você não precisa instalar essa biblioteca, ela já vem instalada por padrão e é só você importar ela. Agora a gente vai colocar uma variável aqui qualquer, vou colocar a minha de e-mail, vou colocar o input, e aqui dentro desse input eu vou perguntar qual é o e-mail. Então, no caso, qual é o e-mail do meu usuário. Aqui eu vou colocar uma função strip para tirar possíveis espaços em branco que ele colocar antes e depois para não dar nenhum erro. E aqui a gente já pode começar. Para você estruturar uma expressão regular, eu recomendo que você use o if, tá? Então, if RE, que seria a biblioteca, então a gente está chamando a biblioteca de expressões regulares, search, tá? Então essa função search, se você fosse traduzir search, seria algo como procurar, como buscar. Então a gente está buscando aqueles itens que a gente vai colocar. E aqui dentro a gente já vai começar a validar. Aqui a gente pode colocar um print simples, então válido. E aqui a gente coloca um else, caso esteja alguma coisa errada, print inválido, tá? E é basicamente essa estrutura que a gente vai colocar. E aí aqui dentro do re.search a gente vai começar a trabalhar. Quando a gente vai colocar um print, por exemplo, aqui no válido, vamos supor que eu queira chamar uma variável aqui. Eu coloco um f e aí eu chamo a variável aqui dentro. Então eu preciso colocar esse f de função para ele ler essa variável. Nas expressões regulares não é diferente, só que em vez do f você coloca o r, tá? R e aspas. Então aqui no meu caso ela tá vermelhinha, tá? Geralmente ela vai ficar uma cor diferente das strings padrões. Esse aqui no meu caso a string padrão é verde, e aí no caso a expressão regular vai ficar em vermelho. Isso é normal, ela vai mudar um pouco, tá? O F do print geralmente é de function. Esse R seria de read, então ele está além da sua expressão regular. Primeira coisa que você precisa fazer, depois das aspas, depois que você terminar a expressão, vírgula e-mail. Então esse vírgula e-mail seria vírgula essa variável aqui que ele vai aplicar. Então ele vai aplicar essa estrutura dentro da variável e-mail, tá? Isso você precisa colocar. E agora a gente vai para dentro da expressão regular. Primeira coisa das expressões regulares, acento circunflexo e cifrão ou dólar, tá? Esses dois acentos são basicamente para começar e terminar a sua expressão regular. Eu vou colocar um comentário aqui de aspas para colocar tudo que a gente vai falar nessa aula. Então aqui o acento circunflexo serve para iniciar e o acento de, na verdade não é um acento, mas o símbolo de cifrão serve para terminar. Então, ali ele está declarando que começa e que termina a sua expressão regular, tá? Você não é obrigado a colocar nenhum desses dois sinais, você pode colocar só o de iniciar, só o de terminar, nenhum dos dois, mas eu gosto de colocar porque você vai ter um controle melhor, tá? Então, você não vai ficar tão perdido, vai dar menos erro no seu código, tá? Então, no geral, coloque. Só tire se você tiver muita certeza do que você está fazendo, tá? E aqui a gente já começou a estruturar. E aí a gente vai para alguns sinais. O primeiro sinal que a gente tem, que é muito, digamos que famoso na expressão regular, é o ponto, tá? Que seria o nosso ponto final. O ponto final significa qualquer coisa, tá? Então aqui eu estou esperando para receber o input. Então vamos supor que meu usuário foi lá e preencheu o e-mail. E aí aqui o que eu vou colocar vai ser o primeiro item que ele tem que validar. Então se eu colocar um ponto aqui, o que ele vai entender? A primeira coisa que vai vir é qualquer coisa. E isso nem sempre é bom, mas eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente. Então, o que é um e-mail? Eu vou colocar aqui um exemplo de e-mail, que vai ser, aqui tá meio apagado, vou colocar aqui dentro mesmo. Vou colocar
que meu exemplo de e-mail vai ser leo@gmail.com. Esse e-mail é um e-mail fictício, obviamente, mas essa é a ideia. Então, vai vir geralmente um nome, vai vir um arroba, vai vir outra coisa. No caso aqui seria o provedor, que seria o Gmail, mas eu vou dizer que vai vir outro nome, .com ou ponto alguma coisa. Então, nesse caso, vai vir o ponto. Esse ponto seria o equivalente a Leo. Aí aqui eu vou colocar a minha arroba. Então, para esse caso, eu tenho que colocar o símbolo de mais, tá? Esse mais seria para adicionar outra coisa. Então, o Léo é uma coisa, o arroba é outra coisa. Então, eu preciso colocar um mais entre eles para diferenciar. Senão, ele vai entender que é tudo uma coisa só. E eu vou colocar aqui um outro mais e um outro ponto, que seria o Gmail. E aí, por último, eu tenho o ponto .com. E aí eu vou adicionar aqui. Só que, como eu disse, o ponto ele significa qualquer coisa. Para o ponto significar ponto final, você tem que colocar um contrabarra, tá? Então, quando eu coloquei o contrabarra, agora ele identifica que esse ponto é um ponto normal, tá? Quando você tem alguma função, por exemplo, mais, esse mais aqui, ele significa que eu estou adicionando as coisas. Mas vamos supor que eu queira fazer uma calculadora e eu quero que esse mais, ele seja uma adição, que seja adição, 2 mais 2. Eu venho aqui, coloco contrabarra e agora esse mais transformou em adição. Eu explico isso na minha aula de calculadora que tem aqui no canal, então depois dessa aqui, vai lá dar uma olhada e entender essa parte. Então aqui eu tenho o ponto, e agora eu vou colocar as opções, então pode ser ponto .com e tem as outras opções. Então aqui eu vou colocar com, que seria o ponto .com, ou ponto .edu, por exemplo, tem o ponto .gov, tem o ponto .org, e por aí vai. Você coloca todas as opções que você aceita. Aqui eu criei um grupo, tá? Então, parênteses nas expressões regulares significa grupo. Vou colocar aqui. Grupo. Então, eu criei um grupo e a barra vertical, ela significa ou. Então, na hora que eu for preencher, ele aceita qualquer uma das opções que tenha ali dentro, certo? Então, .com, .edu, .gov, .org, por aí vai. Ele aceita qualquer uma dessas opções. E, de certa forma, se eu rodar esse código aqui, ele vai, digamos que, dar certo. Então, se eu rodar aqui, ó, por exemplo, python.re.py, ele vai perguntar e-mail, eu vou colocar leo@gmail.com. E ele vai dar um válido, porque ele está preenchendo os requisitos. Então, requisito é de qualquer coisa, mais arroba, mais qualquer coisa, .com, .edu, por aí vai. Só que se eu vir aqui e rodar essa aula e colocar, por exemplo, 3 arrobas.com, ele vai dar válido, porque o primeiro arroba seria o ponto de qualquer coisa, o segundo é o arroba do meio mesmo, e esse aqui seria qualquer coisa. Então a gente precisa limitar o que a gente aceita na nossa expressão regular. E aí entra o set de caracteres, tá? O set de caracteres, eles são, digamos que, 2 sinais, então é o colchete vazio e o colchete com circunflexo dentro. E esse aqui são os sets de caractere. E eles servem basicamente para isso. Então, eles servem para incluir ou excluir. Então, esse aqui que é o vazio, ele serve para incluir, e o que tem o colchete, ele serve para excluir. Então, aqui eu vou manipular o que eu quero e o que eu não quero. Então, vamos supor que aqui eu não queira um arroba. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui um set de caractere de exclusão, coloco o arroba aqui dentro. E aí eu posso copiar isso aqui e colocar aqui no lugar desse ponto. E aí, se eu rodar isso aqui, da mesma maneira que eu rodei o último, então com 3 arrobas, ele vai dar inválido, porque ele só permite um arroba no meio agora. Só que isso não é tão interessante, porque se eu rodar isso aqui de novo e colocar, por exemplo, asterisco, arroba, asterisco.com, ele vai dar válido. Porque quando eu coloco um set de caractere de exclusão, eu estou dizendo que eu permito tudo menos o arroba. E isso não é tão legal, a gente usa mais o set de inclusão, porque aí você dá uma limitada muito maior, você diz, eu só aceito isso. Então vamos supor que eu quero aceitar Léo. Então Léo são basicamente letras, então strings. Então eu coloco aqui que eu aceito todas as letras de A até Z maiúsculas, todas as letras de A até Z minúsculas, e você repete aqui. Então essa é uma estrutura que a gente coloca, que é a estrutura padrão de letras alfabéticas. Então tudo que for de A a Z, maiúsculos e minúsculos, eu aceito. Então, se você testar com qualquer outro sinal aqui, por exemplo, exclamação, arroba, exclamação.com, não vai funcionar, tá? Então, se eu vir aqui e colocar agora Leo, opa, tem que rodar a aula, leo@gmail.com, vou rodar isso aqui e ele já está validando para mim. E basicamente é assim que eu valido
a estrutura, tá? Existem outras maneiras mais avançadas de fazer isso, mas eu não vou trazer nessa aula. Se você quiser se aprofundar em expressões regulares, quiser se aprofundar em Python, aqui na descrição tem um link para o Python Pro, que é um programa pago onde eu te ensino Python do zero ao avançado com especializações, certo? E aí, por último, nessa aula a gente vai falar sobre a função da interrogação, tá? A função do sinal de interrogação é a função dos opcionais. Então a gente vai colocar algumas estruturas que podem ou não aparecer e aí o código ele vai entender que aquilo ali não é obrigatório, porque aqui, por exemplo, esse arroba, ele é obrigatório. Se eu fizer alguma coisa sem o arroba, ele vai dar inválido. Pode estar tudo certo, se não tiver um arroba, ele vai dar inválido, tá? Então o que a gente vai fazer? Para que serve os opcionais? Aqui eu tenho uma estrutura depois do arroba e vamos supor que eu queira fazer um e-mail profissional. O e-mail profissional, ele geralmente não tem Gmail, ele não tem Outlook, geralmente é o nome da empresa. Então vamos supor que eu faça aqui, por exemplo, leo@firstcode, por exemplo. firstcode.com. Ele vai dar inválido, porque ele não está esperando esse ponto .code aqui, ele só entende o first.com. Se eu rodar isso aqui sem o ponto .code, então aqui eu deixo só o first.com, ele dá válido. Então eu quero dizer que aquele ponto .code ali, ele pode aparecer ou não. Então eu vou dizer isso como? Aqui no arroba, antes do mais, tá? Você não vai colocar um mais, você vai colocar direto junto do arroba. Você vai abrir um grupo com os parênteses e vai colocar aqui dentro o colchete com as letras. Então, de A até Z, esse Z precisa ser maiúsculo, de A até Z. Depois desse A até Z, a gente vai colocar a seguinte estrutura fora dos colchetes, porém dentro dos parênteses. Um mais, contra barra ponto. Então, o que a gente está dando como opcional? Naquela estrutura de first.code, a gente está colocando que first ponto é opcional. E aí o code é o padrão. Então, se tiver alguma coisa ali, beleza. Se não tiver, ele vai entender. A gente pode colocar aqui um underline também, porque geralmente é mais comum, você não vai usar 2, 3 pontos ao longo do seu e-mail, geralmente você coloca um underline. Mas aqui eu vou deixar o ponto para ficar mais fácil de explicar, que é o exemplo que eu dei, mas você pode substituir por underline se você quiser. E aí aqui, nessa estrutura que eu fiz, por enquanto é obrigatório. Então eu teria que colocar alguma coisa ponto outra. Eu teria que colocar first.code, porque eu estou deixando como obrigatório. Para resolver isso, eu venho aqui e coloco uma interrogação. E agora ele está entendendo que tudo isso aqui que está dentro do meu grupo é opcional. Essa é uma das funções do grupo, tá? O grupo tem outras funções também, mas uma delas é juntar tudo. Então, se eu não tivesse o grupo, a única coisa que ele entenderia como opcional seria o ponto. Mas eu quero que ele entenda tudo como opcional. Então, eu coloco tudo dentro de um grupo e eu coloco a interrogação. A interrogação ela funciona para trás, tá? Então, ela tem que ser depois da estrutura. Então, você vai colocar a estrutura opcional e depois você vai colocar a interrogação. E aí aqui você vai tirar esse mais, tá? Você não vai colocar um mais aqui dentro, porque se você colocar um mais entre essas estruturas vai dar errado. Então você coloca tudo junto e aí aqui depois você coloca o mais ponto com, que aí é a estrutura padrão. Então aqui que vai do arroba até a ponto de interrogação é tudo opcional. Então se eu vim aqui agora e rodar o meu código, vou colocar aqui o primeiro e-mail é leo@first.com, ele vai dar válido, e se eu rodar esse mesmo e-mail, só que agora .code.com, por exemplo, ele vai dar válido também, porque ele está entendendo que é opcional e ele não vai dar erro caso não tenha. Então, basicamente, essa é uma das estruturas mais básicas das expressões regulares, tá? As expressões regulares podem ser bem mais complexas do que isso, mas por esse vídeo que é mais simples, é só isso. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais no Python, link na descrição para o Python Pro. Eu fico por aqui e até a próxima. Se inscreva no canal e like no vídeo.